A tensão no Oriente Médio nunca esteve tão alta. Enquanto muitos acreditam que estamos apenas diante de mais um conflito passageiro, há algo muito maior se desenrolando diante dos nossos olhos. Israel, com o apoio massivo dos Estados Unidos, está se preparando para uma ofensiva que pode mudar os rumos do mundo. Não estamos falando apenas de mais uma guerra no Líbano, mas de um evento que carrega implicações proféticas. E o que você talvez não saiba é que os Estados Unidos estão gastando bilhões em uma operação estratégica que pode acelerar o cumprimento de antigas previsões sobre o fim dos tempos. Você já se perguntou o que está realmente acontecendo por trás das cortinas? A resposta pode ser mais chocante do que você imagina, e o que vem por aí pode mudar para sempre a maneira como entendemos o mundo e a política global. Prepare-se, porque estamos prestes a entrar em uma nova era de conflitos e revelações. Israel, nos últimos dias, tem intensificado suas ações no Líbano, especialmente na região sul. As tropas israelenses estão expandindo zonas militares, e os alertas para civis evitarem certas áreas estão aumentando. Esse cenário tem colocado a população em um estado constante de alerta, enquanto o governo age rapidamente contra o Hezbollah, que continua sendo uma ameaça direta. Como observadores, podemos ver o quanto essas operações são parte de um movimento estratégico maior, envolvendo não apenas o Líbano, mas também os países vizinhos, como a Síria e o Irã. O Hezbollah, por sua vez, está respondendo com ataques esporádicos, aumentando a tensão no cenário regional. E isso nos leva a refletir sobre as consequências de um conflito tão prolongado. Não é apenas uma questão militar, mas também de sobrevivência. O impacto sobre o povo libanês é profundo, pois o medo de novos bombardeios e invasões está sempre presente. No entanto, a estratégia de Israel visa enfraquecer as bases do Hezbollah, um movimento que, se bem-sucedido, poderia alterar drasticamente o equilíbrio de poder na região. E olhando para o futuro, nós precisamos nos perguntar, até onde essas operações irão? A pressão aumenta com a presença de outras potências, como o Irã, que já expressou seu apoio ao Hezbollah. Isso nos faz questionar se estamos observando apenas o início de um conflito ainda maior, um possível prenúncio da grande tribulação. Vamos acompanhar de perto como isso pode evoluir, já que o cenário no Oriente Médio é sempre imprevisível, e muitas vezes, o que parece um conflito isolado, pode de repente, se transformar em algo bem maior. Desde o início de outubro de 2023, os Estados Unidos têm demonstrado um apoio massivo a Israel, especialmente no aspecto militar. Com 17,9 bilhões de dólares em assistência militar, os Estados Unidos não apenas reforçam as defesas de Israel, mas também garantem que o país continue suas operações contra o Hezbollah e outras ameaças regionais. Entre as armas fornecidas estão bombas de precisão e bunker boosters, essenciais para a destruição de bases subterrâneas e instalações fortificadas. Isso mostra que a aliança entre as duas nações é mais sólida do que nunca, em um momento em que o Oriente Médio caminha para um conflito de grandes proporções. Esse tipo de assistência levanta algumas questões importantes sobre o equilíbrio de poder na região. O Irã, que já está ativamente envolvido no conflito por meio de apoio ao Hezbollah, observa de perto essas movimentações. O aumento da presença militar americana em solo israelense só alimenta mais especulações sobre um conflito direto, talvez até uma terceira guerra mundial. E essa tensão afeta diretamente países vizinhos, como a Síria e o Líbano, que podem ser arrastados para um confronto muito maior. O papel dos Estados Unidos aqui não é apenas de apoio logístico, mas também de definir os rumos de uma possível escalada. Mas o que podemos esperar desse envolvimento cada vez mais direto dos Estados Unidos? Sabemos que essa ajuda não é simplesmente uma questão de defesa, mas uma preparação para um cenário de conflito prolongado, possivelmente conectado aos eventos que culminarão no fim dos tempos. Se Israel continuar recebendo esse nível de apoio, será que estamos à beira de presenciar uma guerra que vai além do confronto físico, talvez se aproximando do cumprimento das profecias sobre o Anticristo e a Grande Tribulação? Olhando para a crescente tensão entre Israel e seus vizinhos, o futuro próximo parece cada vez mais incerto. Com a escalada militar no Líbano e o apoio massivo dos Estados Unidos, as tropas israelenses estão se preparando para enfrentar desafios que podem envolver ainda mais atores regionais, como Irã e Síria.
Não seria exagero dizer que esse conflito pode ser um prelúdio para algo muito maior, especialmente quando consideramos as implicações de um possível envolvimento do Hezbollah e seus aliados. Estamos presenciando o início de uma terceira guerra mundial? Muitos analistas acreditam que o cenário está cada vez mais propício para isso. Se essa guerra se expandir, as consequências serão sentidas não apenas no Oriente Médio, mas em todo o mundo. O impacto econômico, social e político de um conflito de tal magnitude seria devastador. Para nós, que acompanhamos esses eventos, a sensação é de que estamos cada vez mais próximos de um desfecho apocalíptico. E não podemos ignorar as profecias bíblicas que mencionam o anticristo e a grande tribulação. Será que essas movimentações militares são os primeiros sinais de que o fim do mundo está realmente se aproximando? Mas, como em qualquer conflito, o desfecho ainda é incerto. Ainda que Israel tenha o apoio irrestrito dos Estados Unidos, o Líbano, o Hezbollah e o Irã não parecem dispostos a recuar. Se nos atentarmos à história da região, sabemos que guerras ali não são curtas, e cada nova batalha abre portas para mais violência. Talvez seja a hora de refletirmos sobre nosso papel nesse cenário. Como podemos nos preparar para os tempos que virão? O que podemos fazer para entender melhor as implicações desses eventos que aparentemente estão conectados ao fim dos tempos? Você percebe como todos esses eventos estão interligados e apontam para algo muito maior? Talvez seja o momento de pararmos e refletirmos sobre o que estamos fazendo com nossas vidas. A guerra, o caos e as profecias estão se desenrolando, e isso nos leva a questionar: estamos preparados para o que está por vir? O que você vai fazer a partir de agora para se preparar para esses tempos incertos? E mais importante, será que você está pronto para enfrentar o impacto de tudo isso? Eu te convido a fazer parte dessa jornada de conhecimento e preparação. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre esses acontecimentos e descobrir o que mais está em jogo. Há muito mais vindo pela frente, e você não vai querer ficar de fora.